E aí, galera, tudo bem? Então vamos continuar com o nosso conteúdo lá dos efeitos coligativos e esses efeitos para as leis de Raoult. Na aula anterior a gente viu sobre as leis de Raoult para a tonoscopia. Nessa aula a gente vai ver para a ebullioscopia. Então vamos começar? Então, essas leis de Raoult elas são aplicadas para três efeitos coligativos diferentes, né? A tonoscopia, que tem a ver com pressão de vapor, a ebullioscopia, com a temperatura de ebulição, e a crioscopia, que é a temperatura de congelamento. Tudo isso quando se adiciona um soluto não volátil à tua solução. Como isso funciona, a gente vai relembrar e vai ver agora. Então, pensa lá que quando você vai ferver a água para o seu macarrão, você adiciona sal quando ele levanta a fervura, aí ele chega quase parar um pouquinho de ferver para depois começar de novo. O que acontece? Você está adicionando um soluto não volátil à água. Isso vai fazer com que a água demore mais agora, a partir do momento que ela tem esse sal na água, a atingir a temperatura ideal, porque agora ela deixa de ser pura e ela tem uma mistura de água com esse sal que faz essa alteração. Ela aumenta a temperatura de ebulição da água. Se antes ela começava a evaporar, né? Começava a mudar de estado a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm, quando você adicionou esse soluto não volátil, você modificou essa temperatura de ebulição. Você dificultou que ela atingisse essa temperatura. Fazendo isso, você diminuiu a volatilidade desse sistema. Você diminuiu a capacidade de evaporação que esse sistema tem. E isso só acontece quando a tua pressão de vapor se iguala à tua pressão atmosférica. Tem muita gente que acha que a temperatura de ebulição da água, de qualquer outra solução ou solvente, ela é regida pela temperatura, que quanto mais temperatura você colocar, mais rapidamente atinge a temperatura, o ponto de ebulição, mas não é verdade. Quem comanda essa mudança de estado é a pressão do teu sistema, porque ele só começa a atingir as temperaturas ideais, tanto de ebulição quanto de fusão, quando a tua pressão de vapor for igual à tua pressão atmosférica. Então, se você alterar a pressão do sistema, você consegue sim alterar o início, né, a tua temperatura de ebulição. Se não mexer na pressão, você só consegue fazer isso adicionando solutos não voláteis, mas aí você está dificultando que isso aconteça. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Não é a quantidade de calor que você vai inserir no teu sistema que vai modificar totalmente essa temperatura de ebulição, mas sim a pressão em que ela se encontra. E aí a gente tem uma diferença aqui que a gente tem que colocar para ter certeza do que a gente está falando. A gente tem dois processos de vaporização, que é a ebulição e a evaporação. A ebulição, ela ocorre em todo o sistema. Que nessa figura que vocês estão vendo, essas bolhas elas estão girando em toda a panela. Ela está em cima e está embaixo, né? Ela está fazendo todo o macarrão se movimentar. Se fosse algo mais superficial, não teria essa movimentação. Esse é o fato da evaporação. A evaporação ela é aquela mudança que ocorre só na superfície. E é dali que ela começa a mudar de estado. E a ebulição não, ela tem a temperatura e a pressão ideal para que todo o sistema se mova ao redor disso. O que modificaria isso? Se a gente for considerar essa panela, a tampa da panela seria a pressão que leva isso em consideração, né? Ainda mais se for uma panela de pressão, né, que ela trava totalmente ali, então você tem várias alterações que vão acontecendo. Então, quanto maior for a altitude do teu local, menor vai ser a pressão atmosférica. Então, a gente tem que pensar na pressão atmosférica como se fosse uma tampa, né? Quanto mais alto você estiver lá no pico da montanha, mais próximo da tampa você está. Então, menos pressão eu vou ter ali. Agora, quanto mais baixo tiver aquele nível, mais abaixo da tua montanha, a distância da pressão é muito grande. Por isso que a pressão é muito maior. Então, consequentemente, quanto mais alto você estiver, menor a pressão atmosférica,
menor vai ser a temperatura de ebulição, porque é a pressão que vai comandar essa temperatura. E aí, se você adicionar uma concentração muito alta de soluto não volátil ali na tua água do macarrão, você vai aumentar mais ainda a tua temperatura de ebulição. Então, quando a gente fala dos efeitos coligativos, eu tenho que considerar a quantidade de partículas que eu estou adicionando, não só o tipo de partícula, não a natureza dela, mas quanto que eu estou acrescentando daquele soluto não volátil, e aí quanto de temperatura eu vou ter, qual vai ser a diferença, né? Quanto que vai ser esse aumento da temperatura de ebulição que pode ocorrer. Ok? Isso aqui a gente já tinha visto lá em propriedades coligativas, foi só para a gente dar uma relembrada para poder entender o cálculo agora. Então, pensa que a gente tem um gráfico ali que leva em consideração a pressão e a temperatura. E aí nós temos a curva de um solvente puro, água. E aí, até um certo momento, você adiciona um soluto não volátil nessa água. E agora eu tenho uma mistura, eu tenho o solvente mais soluto. Se você analisar esse gráfico, a curva amarela é a curva da mistura. É a curva agora que teve um aumento da temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição está aqui, ó. Quanto mais para a direita você vai, maior a temperatura vai ficando. Então, se eu tivesse mais algum soluto, se eu tivesse adicionando mais algum soluto não volátil nessa mistura, com certeza eu aumentaria muito mais essa temperatura de ebulição. Então, vamos supor que eu queira saber a temperatura de ebulição desse solvente puro e dessa mistura quando eu tenho uma pressão de 1 atm. Então, do solvente puro, você vai traçar ali na temperatura, você tem a tua temperatura inicial. Agora, a temperatura final, que é a temperatura quando eu tenho solvente e soluto, ela já é maior, ó. Ela já andou aqui. Então, quanto mais soluto você coloca, maior a temperatura de ebulição do teu sistema. Para eu poder calcular de quanto que é essa diferença da temperatura inicial para a final, eu preciso calcular utilizando essa variação da temperatura de ebulição, que nada mais é que a quantidade da temperatura de ebulição final menos a temperatura de ebulição inicial. E isso é regido pela lei de Raoult, que ele trata diretamente sobre a elevação da temperatura de ebulição quando você adiciona um soluto não volátil. E aí nós vamos ter que considerar que toda vez que a gente tratar de temperatura de ebulição, ela sempre vai ser maior que zero, porque a temperatura de ebulição sempre está sofrendo um aumento. E a ebulição vamos se a gente for tratar de água, eu sei que já começa a 100 graus Celsius, né? Então eu já tenho ali uma temperatura conhecida. Então a tendência é só aumentar. Por isso que eu sempre vou ter valores positivos quando eu tratar desse tipo de variável. Como que eu faço para calcular essa variação de temperatura quando eu não tenho a temperatura final, né? Quando eu só conheço a temperatura do meu solvente? Você vai usar a constante bulioscópica, e agora, diferente da tonoscopia, eu não preciso calcular essa constante. Ela geralmente é um dado tabelado, é dado para você no enunciado, e eu preciso calcular a molaridade, que é o número de mol do soluto. Só que isso tem que ser dado a massa do solvente em quilo. Então, você vai pegar o número de mol do teu soluto e vai dividir pela massa do solvente em quilo. Da mesma forma que a gente fazia anteriormente lá para a tonoscopia. Ok? Vamos ver no exemplo como é que fica? Esse exemplo aqui, ele não quer que você indique a variação de temperatura. Eu sempre vou utilizar um exemplo que tem um algo a mais, para já vocês se prepararem. Tá? Eu vou lendo aqui e vocês já vão descobrir o que tem de diferente aqui. Então, uma massa de 171 gramas de um composto molecular desconhecido é adicionada a 250 gramas de água. Então, a água é o meu solvente e esse composto desconhecido é o meu soluto. A solução resultante apresenta uma temperatura de ebulição de 101 graus Celsius. Então, eu tenho uma temperatura de ebulição final de 101 graus Celsius. E ele já falou que a pressão é 1 atm. Sabendo que a constante bulioscópica da água é 0,512 graus Celsius, então ele já te deu a constante. Ele te deu o KI, né? Quilogramas por mol.
pode-se concluir que o composto desconhecido possui massa molar de aproximadamente. Então, por meio dos dados dessa constante bulioscópica, eu tenho que determinar a massa molar desse composto desconhecido, né? Que é o nosso soluto. Então, a primeira coisa, a gente vai colocar as variáveis aí que nós temos. Então, nós temos a massa do soluto, que é 171 gramas, mas a gente não tem a massa molar dele, que é o que a gente tem que descobrir. Nós temos a massa de água e temos a massa molar da água. Então, a gente tem 250 gramas de água e a massa molar dela é 18 gramas por mol. Nós temos a temperatura de ebulição final, porque ele já falou que a solução resultante, a mistura, apresenta uma temperatura de ebulição de 101 graus Celsius. E nós também temos a inicial, porque se a gente conhece a temperatura de ebulição da água, que isso aqui a gente já fala há muito tempo, todo mundo sabe que a 1 atm, ele já deixou clara a pressão ali por isso, é 100 graus Celsius. Então, é um dado que não está explícito ali, mas que a gente conhece. E aí, a constante bulioscópica, 0,512 graus Celsius. E aí, eu não tenho a molalidade, né? Porque eu preciso para calcular lá a variação da temperatura de ebulição. Então, a primeira coisa que a gente faz é já determinar a variação da temperatura de ebulição com esses dados de temperatura que nós temos. Então, a gente tem a temperatura final, de ebulição final, menos a temperatura de ebulição inicial. Então, eu tenho 101 menos 100 e tenho uma variação na temperatura de ebulição de 1 unidade, 1 grau Celsius, se for o caso. Posso jogar já no ΔT igual KE vezes a molalidade? Porque é isso que a gente vai acabar descobrindo aqui, né? Nós já temos dois dados aqui. Nós temos a variação da temperatura de ebulição, que é 1, e nós temos a constante bulioscópica, que é 0,512. Então, a molalidade vai ser igual a 1,95. Então, até aqui nós já achamos os dados para poder começar a calcular a massa molar. E aí nós chegamos aqui com todos os dados que nós já calculamos, e aí nós temos a variação da temperatura de ebulição, que é 1, e a molaridade, que é 1,95. A molaridade, se a gente já não tivesse os dados para calcular, a gente calcularia fazendo o número do soluto dividido pela massa do solvente em quilo. E eu vou ter que saber, vou ter que utilizar essa fórmula, porque eu não tenho o número de mol do soluto para achar a massa molar dele. Então, eu já começo calculando aí. O W é 1,95 igual número de mol do soluto dividido por 0,250. Por quê? Lembra que eu tenho que sempre transformar a massa em quilo. Então, ele passa de 250 gramas para 0,250. E aí, eu vou obter 0,49 mol para esse dado. Então, eu tenho o N1 agora. A partir daí, eu já consigo calcular a massa molar. Porque eu tenho o M1, né, que é a massa do meu soluto, dividido pela massa molar dele e o número de mol que eu acabei de descobrir. Então, o número de mol é 0,49 igual a 171 dividido pela massa molar. E aí eu tenho 171 dividido por 0,49 e vou descobrir uma massa molar de 349 gramas por mol. O resultado já estava ali para vocês já irem vendo até onde a gente iria. Ok, pessoal? Não é difícil, mas ainda continua sendo um pouco mais trabalhoso. Mas eu vou listar alguns exercícios que eu quero que vocês façam da apostila, que vão ser mais tranquilos e mais fáceis de cair dessa forma. Ok? Até a próxima aula!